Sejam bem-vindos ao terceiro capítulo dessa série sobre educação financeira. No capítulo anterior a gente falou um pouquinho sobre ativos e passivos e como é importante que a gente foque em acumular ativos, para a gente participar do ciclo virtuoso na geração de riqueza. Hoje a gente vai falar sobre orçamento, sobre planejamento, vou dar algumas dicas práticas também para vocês. A gente está na página 9 do livro, quem quiser acompanhar pelo livro tem um link aqui na descrição que leva lá para a Amazon e você pode comprar o e-book lá e acompanhar comigo. Mas vamos lá, tem uma frase muito interessante do John Becker que diz o seguinte: a maioria das pessoas não planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Isso porque o planejamento é uma das coisas mais importantes em qualquer atividade que a gente for fazer. Acho que vocês sabem disso, provavelmente aí no trabalho de vocês têm que ter uma certa dose de planejamento. Se a gente não sabe o que vem pela frente, se a gente não está preparado para o que vai acontecer, é óbvio que a gente não vai conseguir cumprir os nossos objetivos. Então, metas são importantes, objetivos são importantes, mas o planejamento é ainda mais importante. E uma das partes do planejamento mais importantes, do investidor de longo prazo é justamente a questão do orçamento, que é exatamente o que a pessoa gasta, o que a pessoa poupa, quanto ela ganha e tal. E é isso que a gente vai ver hoje. E a primeira fase de qualquer planejamento é o mapeamento, é a gente saber o estado em que a gente se encontra hoje. Então, no primeiro mês, quando você resolveu começar a tomar as rédeas da sua vida financeira, a primeira coisa que você tem que fazer é mapear. Para isso, infelizmente, você vai ter que dar um jeito de anotar tudo que você gasta e ver para onde está indo. Claro que você não precisa fisicamente anotar. Hoje você tem aplicativos aí que anotam sozinho para você. Você gasta no banco, já aparece no aplicativo. Mas você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. Esse é o primeiro passo. Não dá para planejar sem saber o estado que você se encontra hoje. Então, primeira coisa, tenha lá um aplicativo, tenha uma planilha, alguma coisa que você consegue, com o menor trabalho possível, porque a vida da gente não é ficar fazendo continha, com o menor trabalho possível, você consiga, pelo menos, entender para onde que estão indo os seus gastos, aonde que é importante, aonde que não é importante. Esse é o primeiro ponto, o mapeamento. Passada essa fase, você já sabe o quanto você gasta em cada coisa, a gente tem que ir efetivamente para o planejamento. E aí eu defendo que o planejamento seja simples, não é necessário fazer um negócio complexo, categorizar os gastos em dezenas de categorias e tal. Isso não é necessário, isso só vai tomar o seu tempo e no fim das contas isso vai impedir o seu enriquecimento, porque você vai ficar lá vidrado em detalhes inúteis. O que eu faço? Eu simplesmente separo meus gastos em gastos fixos, que são aqueles que se repetem todos os meses, e eu tenho lá um valor de gastos variáveis que eu posso gastar com o que eu quiser, ou com as coisas que são obrigatórias, mas não são fixos, Cada mês é de um jeito e tal. Meu planejamento consiste só nisso. Os gastos fixos, obviamente, não mudam, porque eles já estão lá e sempre se repetem, e os gastos variáveis são os que eu vou acompanhando no decorrer do mês para não estourar o limite. E fora isso, lógico, o investimento, o aporte. É importante que pelo menos uns 20% da nossa renda a gente destine ao investimento. Claro que às vezes no começo não é possível, você consegue menos. O importante é que no começo não seja zero. Zero não pode, tem que ser mais de zero, mas com o tempo você vai melhorando até chegar aí nos 20% ou até mesmo passar. Limite superior não tem, você pode poupar o quanto você quiser, quanto mais você poupar, mais rápido você chega na tranquilidade financeira. Mas também não precisa ficar aí se matando, vivendo mal, como eu vejo algumas pessoas fazendo, para conseguir se aposentar logo, a não ser que você odeie muito o seu trabalho, não goste mesmo de trabalhar, enfim. Mas aí eu não sei, aí cada um tem que avaliar a sua situação. Mas o ideal é que pelo menos 20% fique para investimento. Então você tem lá os seus gastos fixos, os seus gastos variáveis e o que você vai gastar de investimento. Se você quer dividir em mais categorias, quer fazer um negócio mais complexo, tudo bem, não tem problema fazer. Eu não gosto porque fico perdendo meu tempo com coisa que não me dá dinheiro, com coisa que não me dá nem alegria e nem dinheiro. Então assim, para mim não faz sentido. Se você quer, tudo bem. O que não pode fazer é não planejar. Tem que ter um planejamento e você tem que ter uma meta de poupança. Agora, com o passar do tempo, isso vai ficando mais fácil, vai ficando mais intuitivo. Chega uma hora que você nem precisa abrir muito o aplicativo, nem precisa olhar muito. A ideia é que isso te tome cada vez menos tempo. Mas no começo isso vai te tomar um tempo maior, mesmo você vai ter que ter uma atenção muito grande se você nunca cuidou desse tipo de coisa. Então a gente tem um mapeamento, que é quando você vê a sua situação atual, a gente teve o planejamento e a gente tem o acompanhamento, que também pode ser feito aí dessa forma, através de um aplicativo. Você coloca lá o quanto você quer gastar em cada categoria e aí você vai passando o mês acompanhando aquilo ali, vendo se você não vai passar, se você vai ficar dentro, se está bom, se o planejamento está bem feito. E com o tempo você vai refinando o seu planejamento. Quanto mais tempo você usa esse tipo de coisa, menos tempo você gasta fazendo isso, porque vai ficando mais natural, vai ficando mais fácil, vai fazendo parte aí da sua rotina. Agora, algumas dicas práticas para a gente não sair, para a gente não escapar do que a gente planejou.
Primeiro, nunca gasta o dinheiro que você ainda não recebeu. É muito comum as pessoas já gastarem o dinheiro que elas ainda vão receber de 13º, de férias ou até mesmo do próximo salário. Isso não se faz. A gente só gasta o dinheiro que a gente já recebeu, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu sei que isso parece meio clichê, mas é a mais pura realidade. Até o dinheiro cair na nossa conta, tudo pode dar errado, tudo pode acontecer. Então, vendi um carro, espera o dinheiro cair na conta, transferir o carro para outra pessoa, né? E aí depois você dá destino a esse dinheiro. Vendi um imóvel, piorou, porque pode dar um monte de coisa errada, né? Até mesmo coisas mais simples. Então, nunca gastar o dinheiro que não tem. Uma outra dica que é bem óbvia é não gastar dinheiro para impressionar os outros, né? Eu acho que eu não precisava estar falando isso aqui em um canal de finanças, em pessoas que estão interessadas em melhorar a sua vida financeira, mas, por favor, a gente não pode gastar dinheiro para impressionar os outros, para mostrar para os outros que a gente tem dinheiro. Isso, assim, é um contrassenso, é uma burrice muito grande. Muita gente faz isso aí. Aliás, a maioria das pessoas faz isso aí, né? Tem carros que ela não poderia ter, tem casas que talvez ela não pudesse ter, veste roupas que talvez não deveria vestir, tem um celular que não poderia ter, enfim. Isso não é da nossa conta. Mas com a nossa vida, pelo menos, a gente tenta andar na linha, né? Tenta ter coisas compatíveis com o que a gente ganha e sem essa preocupação, tem que se libertar dessa preocupação do que os outros vão pensar. Porque os outros não sabem de nada, você não deve nada para os outros. Até porque com certeza os seus amigos, seus colegas, as pessoas que te respeitam não pelo que você tem, mas pelo que você é. Então se você está querendo ganhar mais respeito, você tem que melhorar o que você é e não o que você tem. Isso, assim, é bem óbvio, talvez eu nem deveria estar falando aqui, mas o foco de quem quer enriquecer nunca pode ser impressionar os outros, porque esse jogo nunca termina. Sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém com um carro melhor que o seu, sempre vai ter alguém com uma lancha melhor que a sua, sempre vai ter alguém com, sei lá o que, um avião melhor que o seu, né? Enfim, com qualquer coisa melhor. Você nunca vai ser o top 1 do mundo, a não ser que o seu nome seja Elon Musk hoje em dia, que eu acredito que o Elon Musk não está assistindo aqui meus vídeos. Então, desiste, né? A gente não consegue ficar impressionando os outros para sempre, e essa sensação de que meu carro é o mais legal é uma coisa extremamente passageira. Quem já teve isso sabe, satisfaz ali por alguns minutos e depois esse negócio passa. Então, não seja esse cara. Uma outra dica prática que eu acho que vale falar aqui é: não diga sempre sim aos outros. Cada vez que você fala sim a um pedido dos outros, você pode estar falando não para um sonho seu, para um objetivo seu. Então, tem que medir isso daí. Não dá sempre sim aos outros, não dá tudo que te pedem, né? Às vezes um não, é importante a gente aprender a falar não para algumas coisas. Não estou dizendo que você tem que se recusar a ajudar pessoas, não é nada disso, mas às vezes a gente tem que saber falar não, a gente tem que saber colocar os nossos objetivos, os nossos sonhos em primeiro lugar. Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade em fazer isso e dá para entender, realmente não é agradável você ficar falando não para os seus amigos, para os seus familiares, enfim. Mas a gente tem que aprender a falar não, porque falar sim para tudo que te pedem, ou para tudo que te convidam, para tudo que te chama, provavelmente vai fazer um estrago muito grande na sua vida financeira. E uma última diquinha para vocês é o seguinte: quem está começando a investir, invista logo que você recebeu o seu salário. Caiu o salário na conta, pega lá o quanto que você planejou e investe. Por quê? Quem não está acostumado a poupar, provavelmente nos 30 dias ali que até cair o próximo salário, vai arrumar um jeito de gastar esse dinheiro com alguma coisa, com algum passivo. Então, ao invés de você comprar ativos, você vai acabar comprando passivos. Aí você não enriquece nunca. Então, uma coisa muito importante: o salário caiu na conta, pega esse dinheiro e investe. Porque se deixar para depois, provavelmente não vai ter, vai acontecer alguma coisa, sim, magicamente vai acontecer, sempre vai acontecer, e o dinheiro não vai estar lá para você investir na hora que você quiser investir. Então não espera sobrar, porque não vai sobrar. Se você não tem o hábito de poupar, é óbvio que não vai sobrar, se não estava sobrando até hoje. Você tem que receber o salário, vai lá e já faz seu investimento. Mas eu sou empresário, eu sou autônomo, mesma coisa. Estabeleça uma regra, né? Se você quer poupar 20% e você é autônomo, tudo que eu ganhar de terça-feira vai para o investimento, né? Ou sei lá, a primeira venda do mês, ou não sei o quê. Mas enfim, priorize o investimento, priorize adquirir ativos, porque se você não priorizar, não vai sobrar. Garanto para você que não vai sobrar, vai acontecer um monte de coisa no mês e não vai sobrar esse dinheiro. Então não fracassem por falta de planejamento. Façam seu orçamento, façam isso aí com calma, gaste um tempo que vai valer a pena, vai te botar um passinho mais perto da tranquilidade financeira. E o assunto de hoje foi isso. No próximo capítulo a gente vai ver um pouquinho sobre os juros compostos, que são o melhor amigo do investidor, ao mesmo tempo que podem ser também o seu pior inimigo. Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse tema. A gente volta semana que vem. Até lá!